Agora, essas pessoas, por exemplo, que têm escoliose, elas têm que evitar algumas atividades, como, por exemplo, Márcia, me ajuda aqui, na sua atividade aqui de levantar o peso. Essas pessoas têm que evitar, por exemplo, fazer isso? Atenção, e estátua. Na verdade, todas as pessoas devem evitar esse tipo de situação, né? A coluna, a gente sabe que biomecanicamente a situação onde você causa maior estresse sobre a coluna é a flexão de tronco com carga. Pode colocar no chão, pode colocar no chão. Essa é a situação onde você tem o maior estresse da coluna. Então, isso independente de ter ou não a escoliose, vai gerar uma sobrecarga sobre a coluna que pode ser uma causa importante de dor. Agora, o fato de ter escoliose ou não, isso não aumenta esse risco para ter dor. Vou pedir para a Márcia fazer o movimento agora, sem pegar o peso, só o movimento mesmo, para o Cássio poder dizer o que a Márcia deveria fazer de diferente aí nesse movimento e que todo mundo faz assim, né? Essa posição de agachar para pegar um peso é uma coisa que todo mundo sabe. Não pode, tem que dobrar as pernas, não pode dobrar a coluna. O difícil é fazer, isso precisa ser treinado. Volta um pouquinho, Márcia. Aqui, como a caixa é grande embaixo, você não consegue se aproximar muito da caixa. Aí, nesse caso, você vai ter que abrir um pouco as pernas mesmo. Um receio que a gente tem quando vai agachar, ainda mais quando já teve dor nas costas, achar que tem que descer com a coluna retinha assim. A coluna realmente deve estar reta, mas com a coluna reta o tronco pode dobrar para frente. Esse movimento não é feito na coluna, é feito no quadril. Então isso daqui pode ser feito, você pode agachar nessa posição para pegar a caixa, agacha mais um pouquinho e daqui um movimento só para cima. Isso. Essa é uma forma mais adequada de pegar o peso. E para botar no chão, a mesma coisa. Agacha. Isso. Depois um movimento só para cima. Quer dizer, o segredo está no joelho, então. O segredo está no joelho. O joelho, se a gente fizer esse movimento com a coluna reta e dobrar só os joelhos, a gente está poupando a coluna, mas daqui a pouco vai ter dor nos joelhos. Então, para não machucar nem joelho nem coluna, o ideal é agachar aqui, fazendo essa flexão no quadril também. Coluna reta, mais inclinada para baixo. Aqui a gente consegue agachar, pegar o peso e levantar de maneira adequada usando a força das pernas. Pois então, quando a gente começou o programa, a Mariana falou: quem é que nunca teve dor nas costas? É um problema que atinge muita gente, de várias profissões, várias idades. A gente vai agora direto para Porto Alegre. Vamos conhecer duas pessoas bem diferentes que têm um problema bem parecido. A Flávia Marrone conta pra gente. Guilherme é atleta olímpico, treina esgrima 6 horas por dia. Os movimentos do corpo do esportista, que precisa atacar e ao mesmo tempo se defender, provocam uma sobrecarga na coluna. Isso aumenta a curvatura lombar, encurta os músculos e dá muita dor nas costas. Na hora de abaixar, tu sente aquela dor, tem que sentar, tem que dar uma parada, fazer devagar. Isso acabou me dando um toque especial, assim, tá na hora de fazer alguma coisa, ou com 20 anos eu vou estar com uma saúde de 80, daí eu comecei a me preocupar mais com isso. O problema não atinge só os esportistas. Para a Rosana, que é empresária e trabalha o dia todo na frente do computador, ficar horas e horas na mesma posição era uma tortura. Principalmente no final do dia, depois de já estar algumas horas sentado no computador, eu começava a ter dor. Aí na hora que levantava da cadeira, era aquilo, muita dor. E aí começou a me atrapalhar a vida, digamos assim. Os dois têm em comum a chamada hiperlordose, um aumento da curvatura lombar. A Rosana e o Guilherme encontraram alívio para as dores no Pilates. Aqui, eles alongam e fortalecem a musculatura, o que os especialistas consideram fundamental para uma coluna saudável. O Pilates, ele trabalha esse desequilíbrio muscular que tem nas patologias da coluna, né? Então, a gente trabalha muito o alongamento, o reforço da região abdominal e consciência corporal, realinhamento do corpo. Então, quando a gente chegou aqui no estúdio, eu comentei com o Cássio que a lordose dá até uma certa elegância para as mulheres, né, Cássio? Você concordou, mas disse que a hiperlordose é que é o problema, né? Exato. A lordose é uma curvatura natural que todo mundo tem. Algumas mulheres buscam até a hiperlordose de forma... Para ficar mais assim? Para ganhar um pouco mais de quadril, ficar com o glúteo um pouco mais
amostra mais desavantajada. A Rosângela estava aqui quando a gente começou o programa, no computador do jeito que ela fica sempre, né? Aí ela está com a postura, vamos lá, vamos dar uma estátua para ela. 1, 2, 3, estátua! Bom, o que a gente pode ver aqui é que, além dela ter um aumento de lordose nessa posição, pelo fato de ter uma perna debaixo da outra, ela ainda trabalha com a bacia em inclinação. Então, além da lordose, ela está com o aumento de lordose e com a coluna inclinada. Isso já gera um ponto de sobrecarga nessa região da coluna lombar dela. Provavelmente, a longo prazo, é aqui que ela vai se queixar de dor. Mas ela falou que ela tem dor em outro lugar, né, Rosângela? Onde você sente mais dor? Aqui nessa região. Aham. O Cássio deu uma risadinha. O que é essa risadinha, Cássio? Aqui ela está numa postura complexa. Tem um desvio de alinhamento da região lombar, mas também tem um aumento de tensão aqui na região cervical por conta da altura do teclado e do monitor. Como é que ela deveria ficar? O que você recomenda para quem passa muito tempo assim em frente ao computador? Então, a postura ideal, aquela que a gente deve buscar mais vezes, lembrando que é bom sempre variar de vez em quando, é pernas apoiadas no chão. Essa cadeira está um pouco baixa para ela, a gente deveria conseguir elevar um pouquinho a cadeira. Tem uma almofada aqui, será que serve? Com licença. Aí, ó, vamos. Vai ficar grandona, hein, Rosângela? Aí. Esse aumento da altura da cadeira, eu estou pensando na posição dos braços. O cotovelo deve ficar mais ou menos nessa posição de 90 graus, com os ombros relaxados. Só de adotar essa postura, essa musculatura aqui da cervical, o trapézio, a musculatura que eleva os ombros, já está trabalhando menos e por conta disso, depois de algum tempo digitando, ela já vai ter menos dor nessa região. Só que aí a gente consertou uma coisa e ela não está encostando o pé no chão, né? Aí a gente precisa adaptar outras coisas. Apoiar o pé no chão. Põe essa almofadinha aí, a caixa. Vamos ver se a caixa funciona. Até que nessa posição ela está encostando. Ela está encostando. E você quer outra almofada? Não, vamos ver. Vamos ver. Seria, tá baixo. Senta aqui, Rosângela. Senta ali e põe o pé na caixinha ali. Deu certo? Vou tirar aqui para mostrar melhor. Isso. Nessa situação, até um plano inclinado é melhor. Se essa caixinha, ao invés de ficar apoiada no chão, se ela ficar inclinada, ela tem um apoio mais confortável para os pés. E agora que a gente aumentou o tamanho, a altura da cadeira, o monitor, no caso dela, até que está na altura dos olhos, está adequado. Se por acaso o monitor ficar desnivelado com a altura dos olhos, aí precisa mexer na altura do monitor também. Uma coisa que a gente costuma fazer, improvisando, também é colocar algum calço de baixo. Pode ser um livro, pode ser qualquer coisa. Uma caixinha dessas, qualquer coisa, para ajustar a altura dos olhos, a altura do teclado, a altura dos olhos. Ficou bom? Ficou confortável. Aí. Vamos falar com uma pessoa também que usa bastante o computador para saber se ela sente dor nas costas. Sandra Nemberg, hora de saber o que acontece no Brasil e no mundo. E aí, você tem dor nas costas, Sandra? A gente sempre sente alguma coisa. Eu acho que ninguém passa impunemente, né, ao computador a posto e meia. Até mais. Então vamos seguindo aqui com posturas do dia a dia que, na verdade, podem causar aquela terrível dor nas costas. Situação comum. Laptop. Cristiane, tá aqui. Do jeito que ela fica em casa. Você fica assim também? Olha só, como é que é? Fico. Você fica desse jeito? Fico. Ombro bem encolhido assim. Fico. Desse jeito. Isso. Então, vou dar uma estátua para ela aqui, doutor. Pode ficar do jeito que você fica. 1, 2, 3, estátua. Bom, o laptop... Vou até levantar. O laptop tem uma grande dificuldade que... ali no desktop a gente corrigiu a altura do assento para poder posicionar em relação ao teclado e variou a altura do monitor para poder posicionar o monitor em relação aos olhos. O laptop, monitor e teclado estão na mesma altura. Isso já é uma complicação. Essa postura que ela adotou com o laptop à frente dela fez com que ela precisasse fazer a flexão de tronco, de coluna, que o Dr. Rafael disse que todo mundo deve evitar, não só quem tem escoliose. Isso mantém a coluna lombar dela em flexão e essa musculatura da região lombar tendo que sustentar o tronco nessa posição. Isso deve gerar um cansaço no fim do dia, no fim de algum período trabalhando nessa posição. E essa posição dos ombros, com os ombros elevados, também aumenta a tensão. Por que fica assim? Por que a tendência é encolher o ombro? Essa é uma tendência para buscar estabilidade na cabeça e no pescoço. Para conseguir olhar o teclado, ela
com a coluna flexionada, vai ter que estender um pouquinho a cervical. E isso é feito por essa musculatura aqui da região de trás do pescoço. Então, além dessa musculatura que faz essa extensão da cervical, ela ainda eleva os ombros para poder trabalhar. E por causa disso, toda essa musculatura... O que você recomenda para a Cristiane? Então, para a Cristiane, o melhor seria sentar aqui atrás, vamos até botar um apoio aqui para ela poder apoiar melhor as costas dela. O laptop no colo, nesse caso, e também com algum recurso para elevar a altura do monitor. Tá bom essa altura? Tá, porque como ele é flexível aqui, né, então a gente consegue ajeitar, né? Exato. Aqui a gente melhorou a situação, mas também não resolveu. Portanto, da mesma forma que em todas as outras posturas, o ideal é variar de vez em quando. Sempre procurando manter a coluna mais reta possível. Uma outra alternativa é sentar na mesa para trabalhar com o computador, com aqueles apoios para o laptop que permitem que o teclado fique um pouco inclinado. Com isso, você aumenta a altura do monitor e consegue uma postura melhor para trabalhar, mesmo usando o laptop.